Não me falem disso, porque queremos atrair as pessoas e que elas contentem com a igreja. Não me fale disso, de que devemos levantar as normas de vestimentas. Não, que as pessoas venham à igreja como elas quiserem. O que lhe interessa é o coração, não interessa a forma com que vamos nos vestir. E essas igrejas, invariavelmente, estão dizendo o que necessita pregar na igreja não é a lei. Na igreja tem que pregar somente a graça. Aconteceu com a igreja de Deus do sétimo dia. E o diabo está tratando agora de fazer com a igreja adventista do sétimo dia. Nós não podemos permitir que isso aconteça, meus irmãos e irmãs. Nós devemos estar em nossas igrejas como guardiões da verdade de Deus. Nós devemos ser atalaias em Sião. Não devemos sair da igreja adventista, criticar a igreja, formar movimentos independentes. Devemos ficar na igreja e lutar pela igreja, lutar pelas suas raízes, lutar pela sua missão, lutar pela sua mensagem e proclamar sua esperança. Porque o diabo quer destruir essa igreja, mas não há nada no mundo que Deus ame mais que a igreja adventista do sétimo dia. Estamos em direto agora no canal do Facebook. Bem-vindos a mais uma pregação de Jesus Cristo através do seu servo. Meus queridos irmãos, venho-vos pregar a vós com rogos, com amor divino, do amor de Deus. Quero aqui falar de um tema muito complicado, mas pode ser muito simples para alguns. Há muitos anos que eu já fiz este estudo, ou que me aprofundei neste estudo. É sobre a reforma do vestuário. Como andar humildemente como Jesus andou. A reforma do vestuário, ou a modéstia no vestuário, caiu em desuso. Já não sou pregar muito sobre a reforma do vestuário, pois não. Este assunto é uma doutrina, faz parte de andar com Deus. A vida de Cristo, a vida pessoal, a vida íntima de cada um, mas também no coletivo da igreja. Nós, quando vamos à nossa igreja, o nosso pastor, principalmente o pastor, os pregadores, os que sobem à tribuna, devem representar o nosso Deus, aquele que nos criou. E vou ler um texto, se me dão licença de ler as Escrituras, apresentar alguns temas bíblicos que eu gostaria muito de terem atenção nesta tarde, ou nesta manhã de sábado. Há um tema muito preeminente no Salmo 149, 149, versículo 4, e podemos ler o versículo 1, que diz assim: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Então estamos a ver um dia de louvor. Alegre-se Israel no que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. E diz: louvem o seu nome, com flauta, contem-lhe o seu louvor com adufo, e harpa. Tenho aí um adufo, é uma caixa de som, uma caixa com uma pele de um animal. É um adufo. Porque o Senhor se agrada do seu povo. O Senhor se agrada do seu povo, que o vem louvar, que vem revestido com um adorno. Olha aqui o que é que diz. Ele adornará os mansos com a salvação. Ele adornará os mansos com a salvação. E outro texto que gostaria de mencionar, que é o Salmo 93,
versículo 1, que diz assim: o Senhor reina. O Senhor reina. E como é que Ele está? Diz que está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Portanto, o mundo também está revestido de uma beleza, de uma luxúria, da natureza, que foi Deus que a revestiu, e o Senhor também está revestido de uma fortaleza, mas também de uma humildade. E Ele é o Senhor da cruz, Ele é o Senhor dos céus, Ele é o Senhor do Gólgota, Ele é o Senhor do reino do espaço e do céu, mas também é o Senhor das flores, dos passarinhos, da natureza. Portanto, Ele é o Senhor da nossa vida. E esta frase, o Senhor da nossa vida, diz tudo para alguns e não diz nada para alguns. O Senhor da nossa vida. Então muitos se ufanam, ficam ofendidos quando se lhes falam sobre o seu vestuário, do adorno exterior. O adorno exterior é desde os cabelos até às unhas dos pés. Esse é o adorno exterior. Vamos falar sobre isso hoje. Em particular, precisamos de nos revestir do adorno interior. Tudo completo. É reavivamento. Mas para isso precisamos de fazer mudanças na nossa vida, que é o nosso método de vestir. Neste caso, a reforma do vestuário. Os adornos. Não é só o vestir, mas também os adornos. Precisamos de revestir-nos de humildade, do adorno interior, que é a humildade, para que apareça o homem interior, um manso e humilde servo de Cristo, humilde coração. Se queremos representar o nosso Mestre Jesus, é necessário lhe dar ouvidos às suas admoestações. Não significa, portanto, que nós não devemos ter a nossa opinião. Podemos, mas devemos dar ouvidos à opinião de Deus, à voz de Deus. Não simples conselhos, não é um simples conselho. Não são simples factos, não são simples representações bíblicas, não são simples símbolos, são vidas pessoais, vidas que eu vou falar. Vou falar a algumas pessoas que estão mencionadas aqui, alguns, no Espírito de Profecia. Não simples conselhos, como alguns teimam em dizer que é um conselho só, se quiser. Não, não é um conselho isto. São tremendas admoestações do Senhor. E eu queria saber aonde na Bíblia diz que um conselho não é para seguir. Quando é um conselho, é porque é o melhor. Portanto, quando na Bíblia diz que não se deve tatuar, por exemplo, quando se deve fazer tatuagem, não é um conselho. É uma admoestação. É um ensino. É uma repreensão. É uma coisa que se fazia antigamente e que os escravos faziam. E hoje em dia há casas próprias de tatuagem. Nós passamos e ouvimos aqueles zumbidos cá fora. Nem se vê. Lá para dentro que eles têm umas letras assim verdes ou azuis ou escuras, com umas palavras que nós nem sabemos o que aquilo quer dizer, ou os significados dos símbolos. Muitos símbolos nós os reconhecemos, mas nem sequer queremos aqui os mencionar. E esses factos, essas casas, são casas de adoração ao eu, onde a pessoa se expõe, onde se deixa moldar, trabalhar por um artista, por um mentor de ideias, por um desenhador que tatua na nossa pele
E há pessoas que já têm tantos desenhos que já são de outra cor, já não são brancos, já são azuis ou roxos, depende da tinta. Portanto, isto não é um simples conselho. Onde a Bíblia diz que nós não devemos nos tatuar, nem picar, nem furar as nossas orelhas, nem pôr piercings, não é um conselho. Se fosse um conselho, Jesus também diria: isso é um conselho para quem quiser. Jesus nunca disse que é para quem quiser. Disse, quando ele falou em conselhos, disse, esta é uma diretriz. Portanto, não simples conselhos, como alguns teimam em querer pisar, mas só, aqui diz, mas só o preparo do eu. Ou seja, é um preparo do nosso eu, para tirar o nosso egoísmo. O nosso eu, o nosso pecado, o nosso orgulho, a nossa vaidade. De um homem, ou de uma mulher, ou de uma jovem, ou de um jovem, preparar-nos para quê? Para o reino dos céus. Então o Senhor exaltado, glorioso, que se adorna com majestade, e a palavra majestade não quer dizer que ele não esteja representado ou revestido. Ele tem uma representação. Os anjos têm uma representação das suas vestes. Para isso, vamos então estudar um bocadinho, eu diria quase a totalidade não posso fazer, mas vamos resumir. O mais precioso fruto da santificação é a graça da mansidão. Quando esta graça reina no coração, a disposição é moldada por sua influência. Há uma contínua confiança em Deus e uma submissão da própria vontade a dele. O entendimento apodera-se de toda a verdade divina. A vontade dobra-se diante de todo preceito divino, sem duvidar nem murmurar. Lembram-se que o povo de Israel tinha sempre o costume de murmurar. Era um modelo de murmuração. Murmurava porque não gostava da comida, murmurava porque estava no Egito e devia de murmurar porque tinha sempre a mesma roupa para vestir. Mas era roupa modesta. Durou 40 anos a roupa deles. A verdadeira mansidão abrange e subjuga o coração e prepara a mente para a palavra impressa. Quer dizer que nós devemos ter o nosso momento especial, as nossas momentâneas visões celestiais pela palavra escrita. Leva os pensamentos à obediência de Jesus Cristo. Leva-nos à obediência. Abre o coração à palavra de Deus, como foi aberto o de Lídia. O de Lídia, aqui a Lídia está no Atos dos Apóstolos. Coloca-nos como Maria, como aqueles que aprendem aos pés de Jesus. Lembra-se de Maria, que aprendeu aos pés de Jesus, enquanto Marta estava muito ocupada com a casa. Mas importa estar ocupado com as palavras de Deus. Diz a Bíblia, guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Salmos 25, versículo 9. E continua o texto, eu estou a ler um texto de santificação, páginas 16 e 18. Diz que a linguagem dos mansos não é nunca de orgulho. A linguagem dos mansos nunca é de orgulho. Nunca sou zofana, eu sou o melhor. Ou tenho a melhor roupa, ou tenho a melhor casa, ou tenho os meus melhores trabalhos, ou os melhores móveis. Não. Diz assim, como o menino Samuel, eles oram. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9.
A mansidão na escola de Cristo é uma das coisas assinaladas como um fruto do Espírito. Portanto, a mansidão é assinalada na escola de Cristo como um dos frutos, ou o fruto do Espírito. Ele não diz que é um dos frutos. Portanto, tem vários frutos. Mas este é o principal. A mansidão. Lembra-se? A mansidão. É uma grande peça, é uma grande obra produzida pelo Espírito Santo. Pronto. Aquela peça é mais humilde do que mim. É mais mansa do que eu. Aquela obra, quem é que está a falar? É aquela pessoa, daquela gente. E todos deviam ter isto. Eu devo ter isto. É uma graça produzida pelo Espírito Santo. Portanto, é uma grande obra. Como agente santificador e habilita seu possuidor a controlar, em todo tempo real, um temperamento impulsivo e impetuoso. Parece que está a falar para mim. Realmente isto fala para cada um de nós, mas também fala para mim. Portanto, controla-nos. Nosso impacto impetuoso como Pedro e impulsivo caráter. Quando a graça da mansidão é acariciada no coração por aqueles que naturalmente são ou têm uma disposição irritada e colérica, e eles hão de empenhar os maiores esforços para subjugar seu infeliz temperamento. Eu muitas vezes fico triste, mas muito triste, mas fico mesmo magoado comigo mesmo por eu ser ainda uma pessoa que nos está transformada. E quando nós reconhecemos isto, é bom, é sinal que ainda estamos a ouvir a voz do Espírito Santo. Quando nos sentimos magoados. Então, nós o que é que desejamos? Nós temos que lutar para ser transformados à imagem e semelhança divina. Não, isto não é uma obra fácil. Tem sido uma obra muito penosa para mim. Muito penosa. Acho que dei poucos passos durante estes 30 anos. É uma obra muito difícil. Já não sou aquilo que era, talvez. Mas quem sabe se não estarei tão bem ou se eu poderia estar melhor. Pensem nisto. Nós temos que treinar o nosso coração para uma obra maravilhosa que Deus quer fazer. Mas isto, treinar, tem muito a ver com uma nossa disposição mental, espiritual e social, mas também um comportamento ao espelho. O que é que nós gostamos de ser? O que é que nós gostamos de ser? O que é que nós vamos fazer com as nossas roupagens físicas? Cada dia nos assemelhamos mais ao mundo ou mais a Cristo. Cada dia ganhar um domínio próprio, até que aquilo que é rude e que não se assemelha com Cristo ou com Jesus, seja vencido. Eles se assemelharão ao padrão divino, até ao ponto de poderem obedecer à inspiração, à inspirada imposição. Pronto para ouvir. Aqui uma coisa que devemos pensar. Pronto para ouvir. Tardio para falar. Tardio para se irar. E nós vemos muitas vezes, mesmo na escola sabatina, quando nós estávamos na igreja, que todos se levantam, todos querem falar repetidamente, às vezes 10 e 15 vezes, a mesma coisa, ou as mesmas coisas que já disseram há 20, há 30, há 40 anos, ou às vezes alguns que estão lá já há meses, já estão sempre a levantar a mão para falar. Às vezes não dizem nada. Pronto para ouvir, mas tardio para falar. Muito tardio. Mais tarde, melhor. Tardio também para se irar. Porque muito que se fala,
por mais que se fale muitas vezes naquilo, ou no assunto que se está a tratar, mais fica diluído. A mansidão é o adorno interior que Deus julga de grande preço. O apóstolo Paulo fala dela como sendo mais excelente e valioso do que o ouro, ou as pérolas, ou vestidos preciosos. E aqui ele está a falar da roupa. Ele começa a falar da roupa e depois termina na mansidão. Enquanto o adorno exterior embeleza somente o corpo mortal, Deus infinito, mortal, mas Deus é infinito. E este é o ornamento da própria escolha de Deus. Qual é? O ornamento interior. Aquele que ornamentou os céus com as esferas de luz, prometeu que pelo mesmo Espírito adornará os mansos com a salvação. Salmo 149, versículo 4. Os anjos do céu resistirão como melhor adornos aqueles que se revestem do Senhor Jesus Cristo e andam com Ele em mansidão e humildade de espírito. Os anjos resistam a mansidão dos servos de Deus que andam com Ele, mansos e humildes de espírito. Há elevados objetivos para o cristão. Ele pode sempre estar subindo, escalando mais e mais altas esferas de posição da humildade, uma aquisição da santificação. Estamos a ser influenciados no mundo. Isto não é correto. Estamos a ser influenciados pelo mundo no vestir. Eu podia vestir uma camisa diferente, uma gravata diferente, ter um corte diferente, ter uns óculos muito folclóricos. Podia ter um corte de cabelo muito extravagante. Não tenho. Podia ter um casaco que me custasse 1000 e tal euros, que não os quero. Podia ter aqui um perfume, que não tenho só um, que caríssimos. Podia ter aqui um crachá de Adventista do sétimo dia, que era um crachá de ouro. Tudo isso são adornos. São adornos exteriores. Eu estou adornado exteriormente, mas de uma condição humilde. Respondi-lhe que somos pobres e caídos mortais. Disse Helena White a uma senhora. Eu aqui não comecei bem, o print saiu pelo meio. Agora é que reparei. Helena White foi visitar uma senhora à sua casa e ela estava toda adornada de ouro. Pedras preciosas, ouro, pintada. Enfim, Helena White quis a corrigir. O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Eu vou buscar a meditação matinal que fala nisto. O texto passou um bocadinho à parte. Está aqui a meditação matinal. Eu já vou para ali para o texto que fico mais à vontade, porque é um texto, fica um texto com mais espaço para ler e aqui é muito mais condensado. Por isso que eu faço um print. Na casa do irmão Harris, nós não sabemos quem é, nem interessa. Isto é um artigo dos Atos escritos, um escrito dela. Na casa do irmão Harris, tive uma conversa com uma irmã que usava ornamentos de ouro e ainda assim professava estar esperando a vinda de Jesus, de Cristo. Falámos-lhe expressamente, porque de certeza que foi ela a falar, ela e o seu marido, e talvez alguém que fosse com eles, mas principalmente o marido e a esposa, mas a esposa, que era uma esposa, falou com essa senhora
do Sr. Henry, falámos da expressa declaração das Escrituras contra o uso de joias de ouro. Qual foi a passagem bíblica que ela usou? Foi a 1 de Pedro 3, 3, 4. Ela, porém, mencionou o facto de que foi ordenado a Salomão embelezar o templo. Olha a comparação que ela faz. E a declaração de que as ruas da cidade de Deus são de ouro puro. Olha a outra comparação que ela fez. Ela disse mais, que se pudermos melhor nossa aparência com o uso de ouro, pôr mais ouro, será uma pessoa mais vistosa. O que ela queria dizer, de modo a exercermos influência no mundo. Isso é correto, diz ela. Respondi, diz o texto. Respondi-lhe. Vamos ouvir a resposta de Ellen White. Uma pessoa que pensa que só ornamentar, que pôr um piercing, uns lábios pintados, pôr um cabelo diferente, rápido, digo cabelo rápido, ou cabelos pintados, ou cabelos trabalhados, ondulados, que vai-se ao barbeiro e gasta-se. Eu não gasto nada, não é? Não gasto nada. Eu próprio consigo fazer o meu corte, muito simples, e gasta-se uma pequena fortuna durante uma vida, ou uma grande fortuna. Há pessoas que ganham um salário num dia a fazer estas coisas porque fazem isto para o orgulho pessoal. E já estou a atingir um objetivo. Ponto 1. Nós não somos devedores à carne. Somos devedores ao Espírito Santo. Somos devedores a Jesus. Somos devedores a Deus. Eu devo muito a Deus pelos pecados que me perdoou. Porque nós todos somos pecadores. E agora, esta senhora dizia que não tinha pecado nenhum. Respondi-lhe, foi Ellen White que disse isto, respondi-lhe que nós somos pobres, seres caídos. E que em vez de adornar o corpo com base no facto de que o templo de Salomão foi magnificamente adornado, devemos lembrar-nos de nossa condição caída. É verdade que ela disse, era um facto, mas isso não é para nós. Nós não somos o templo de Salomão. É de que a nossa redenção custou o sofrimento e morte do Filho de Deus. Ele nunca esteve adornado. Sua influência no mundo não eram os adornos. Esse pensamento deveria fazer com que nos humilhássemos. Jesus é o nosso modelo, o nosso contraste, o nosso espelho. E Ele deve ser o nosso único exemplo. E Ele deve Ele deixa-se de lado sua humilhação. Se ele deixasse de lado sua humilhação que teve na vida, seus sofrimentos, e dissesse, se alguém quiser vir após mim, divirta-se, desfruta a vida, faça festa na carne, festa dos adornos, e será meu discípulo. A multidão creria nele e o seguiria. Seria às multidões. Mas Jesus não se dirigirá a nós a não ser na qualidade de manso e crucificado. Vejam só como é que estas pessoas pensam de um Deus tão humilde, mas uma tamanha humildade, aceitar este povo que tem lenços amarelos e verdes e azuis e uma festa e um desfile. Irmãos, vocês já repararam que o orgulho já extravasa de uma influência de humildade para uma influência satânica? O espírito de mansidão não está lá. Porque eles estão a fazer
a festa do mundo. O mundo está a conquistar-nos. O mundo está a tornar-se um modelo. Assim, isto é lá no mundo. Nós não vivemos no mundo. Ou melhor, nós não vivemos para o mundo. Por isso que Jesus dizia: não quero que os tires do mundo, mas das más influências do mundo. Eles que não vivam as más práticas. O mundo exigirá o que é seu. Ele vai buscar o mundo existe. Se você deseja o mundo, se você procura fazer a vontade do mundo, o mundo puxa-o e diz que o mundo exigirá o que é seu. E o que quiser vencer precisará deixar o que o mundo lhe pertence. Jesus já tinha esta frase: o meu reino não é deste mundo. Nós não estamos aqui para viver no mundo, ou como o mundo, perdão. Vamos a viver no mundo, mas não como viver no mundanismo. No dia em que forem ajustadas as contas no juízo final, aí vamos ver que ou estamos passados incólumes, justificados, santificados, na humildade, na mansidão de um varão justo. Como diz o texto, eu respondi-lhe em palavras de Helena White, mas é o texto de 1 de Pedro, é o primeiro texto que devíamos ter lido, 1 de Pedro 4, 3. Perdão, eu já saltei o texto, não é esse texto. É o 1 de Pedro 3, 1 de Pedro 3, 3. O efeito delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, ou joias de qualquer plástico. Isso não é joias, mas há muita gente que usa joias que não são joias, é plástico. Na compostura dos vestidos. Na compostura dos vestidos. Há vestidos aí que custam umas centenas largas de euros, dólares. Umas centenas largas de dólares. Ou mesmo vestidos que custam 5 euros, mas que são um farrapo. E quando a gente passa por essa multidão fora, as pessoas vão com meio quilo de roupa. Umas 100 gramas às vezes. Se tirar a roupa, fica assim na mão, uma coisita de nada. Mas, não tapa nada. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto. Estou sempre a mexer, estou sempre a mexer na roupa, estou sempre a mexer nos trapos. Estão sempre a tirar mais roupa. E compram mais roupa. E canto sempre a tratar da roupa. E só pensam na roupa. Não é 90%, mas a maioria das pessoas só pensa nos trapos. O que é de vestir? O que é de comer? O que é de colocar na cabeleira? Já estão a perceber a ironia que isto é ao mesmo tempo. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. No dia em que for ajustadas as contas, sentireis que a beleza do homem exterior é que foi buscada. Essa não pode ser a conclusão. Enquanto ficou quase todo negligenciada a beleza interior, que é da alma, do coração do íntimo. Não terão nossas irmãs suficiente zelo e força moral, aquela força física, a força vital física, que é a força moral, para se colocarem numa plataforma de segurança, sem desculpas, sobre a plataforma bíblica, que fala da plataforma bíblica, que é
as doutrinas bíblicas. A doutrina bíblica não leva-nos a gente a andar de cabelo à skinhead, por exemplo. O apóstolo Paulo deu muito explícitas direções sobre esse ponto. Diz o apóstolo Paulo: quero, pois, irmãos, que as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças. Agora também tem-se visto agora as tranças, assim, umas trancinhas, ou umas trançolas, ou uma trança, ou duas, ou um puxo. Está aqui, irmãos, uma verdade para muitos homens e mulheres, e também homens, que usam um puxo, parece que são uns árabes, parece que são uns hindus. Isto não é uma coisa normal. É uma coisa estranha. Olha que leiam aqui comigo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 a 10. Com traje honesto, com pudor e modéstias, não com tranças, não com puxos, não com coisas enroladas no cabelo, ou com o cabelo engranhado que não se pode lavar, que aquilo está ali há anos sem lavar. Parece um farrapo do lixo. Com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres santas, que fazem profissão de servir a Deus, como nos tempos antigos, com boas obras. Mas aonde estão essas mulheres? Digo eu, pouquinhas, é rapar, só fica meia dúzia. O amor do vestuário e do prazer está arruinando a felicidade de milhares. Aqui diz milhares. Nós poderíamos dizer de bilhões, de trilhões, de todos quase. O amor do vestuário está arruinando, o amor do vestuário e do prazer da carne, do comer, não é? Está arruinando a saúde física, mental e espiritual, e a santificação vai para onde? Vai para a água abaixo. De milhares, diz ela, de milhares. Está a falar para a igreja. Nós em Portugal não somos nem milhares. Em Portugal somos 5.000 adventistas. Então são quase 99% dos milhares. Trajar-se com simplicidade e abster-se da ostentação, de joias e ornamentos de toda a espécie, está em harmonia com a nossa fé. Eu vou ter que escamotear isto um bocadinho, porque as pessoas falam, então milhares. Então não somos todos. Claro que não somos todos. Mas a maioria é. Quando nós compramos um vestido, estou a falar como homem, não é? Mas estou a falar na parte feminina. Na parte feminina tem que pensar como uma mulher, é quase. Como é que uma mulher se veste? O que é que ela pensa quando está a comprar uma roupa? Qual é o modelo? Qual é a estética? Qual é o modelo? Qual é a estética? Qual vai ser a saída daquilo? O que é que vai acontecer? Caem, olha, eu já vi, não chega a um mês para cá, vi duas senhoras a cair, uma caiu literalmente 2 vezes, por causa dos vestidos muito arranjados, muito ornamentados, que não dava para andar. Era uma arruinação. Antes de ser uma felicidade, estava a ser uma ruína. E também vi dentro da própria igreja, mesmo, não vou dizer quem é, o seu vestido engatou no tacão e quase que caía em frente, quase que eu ia dizer aquilo tudo que está dentro do meu coração. Eu não posso sentir-me alegre com isto, mas triste. Mas tenho que dizer que isso acontece. Quando um vestido se enrola nos sapatos, o que é que acontece? É um trambolhão. É um trambolhão para a igreja, para o povo de Deus, a ruína, uma humilhação para Deus, é uma influência para o mundo
é um arrasto. Antes de ter uma graça, uma humildade, é uma vergonha. Uma pregação, por mais sábia e inteligente que seja, se lhe põe lá um prego do mundo, uma influência do mundo, o que é que diz o texto? É oficina de Satanás. Satanás tem lá um prego, costuma dizer. E quando Satanás tem lá um prego, o que é que ele diz? Aquilo é meu. Uma vez, um vendedor vendeu uma casa. Isto é uma parábola, uma palavra. Uma parábola é uma comparação. Vendeu uma casa e disse: aquele prego é meu. Não. Tu podes ter tudo o que tu quiseres aqui dentro, mas aquele prego é meu. Eu posso fazer o que quiser. E então o próprio diabo entrava lá dentro da casa e punha lá o que queria pendurado naquele prego. E assim vai a mente humana, no consciente ou no inconsciente. Muitos pregos, já não é um prego, são vários pregos, onde mete piercings, rolinhos, piercingos, pierçangas, tranças, rolos de cabelo, ornamentos, sei lá, pinturas nos pés e nas mãos e nos dedos e, olha, nos olhos, pintem os olhos lá dentro. A ver, para ver se ficam a ver mal. Disto estou eu cheio de doenças, nós somos fracos, aqui somos débeis, mortais, e então ainda fomos fazer um pecado que se chama idolatria. Ao fim, diz o texto, o amor do vestuário e do prazer está arruinando a felicidade de milhares. Trajar-se com simplicidade e abster-se da ostentação de joias e ornamentos de toda a espécie está em harmonia com a nossa fé. Eu já tinha dito isto, repeti, mas posso cortar este bocadinho. O adorno interior de um espírito manso e humilde e quieto é de grande valor, é de maior valor, é maior valiosidade do que o ouro todo da terra. Na vida do verdadeiro cristão, o adorno externo está sempre em harmonia com a paz e a felicidade e a santidade internas, a felicidade. Vocês imaginam isto tão procurado, eu quero ser feliz, e não são felizes porque não encontraram a grande pedra de preciosa que é a mansidão. Os pastores pregaram alguma vez isto? Nunca ouvi isto. Isto veio agora do Espírito Santo. É o justo. E eu sou um grande pecador, eu sei, mas Deus só comunica-se com pecadores. É justo amar o belo. Eu gosto do verde e do amarelo. Até que não gosto. Gosto do azul. Gosto do marrom. Gosto do preto. Gosto do branco. A mistura de cores é preciso ter cuidado. Elas, quando depois ganham um vício, sabes que o vício o que é? Desbotam a visão. Deus mistura as cores de uma profusão simétrica, ambígua, não é? Que parece que foi ao acaso, mas não. Ela está em proporções exatas. O justo, amor, o belo e desejá-lo. Mas Deus deseja que primeiro amemos e busquemos a beleza do alto. Que eu gostaria de ser como Jesus, não é? Toda a gente queria ser como Jesus. Então temos aqui uma pérola de grande preço, que é a mansidão, que é imperecível. Atos dos Apóstolos, página 523. Irmãos, não haverá melhor preparo para a vida eterna do que do que eu falei agora. Estou-me a despedir, com todo o prazer, digo-vos que em tudo que Deus recomenda, como sendo o melhor para nós, homens e mulheres, jovens e crianças, então tenham um bom relacionamento com a reforma, com o povo de Deus, que é obra de todo o sentido da vida, sem a qual nada que façamos sem fé, nada tem valor. Pode ser uma religião, mas os pecados continuam, como costuma dizer.
Espero que tenham compreendido a mensagem. Estou ao vosso dispor. Deixo aqui em baixo o link do meu WhatsApp. Que Deus vos ajude a preparar-vos e fortaleça com um coração sábio na mente de Cristo, na graça de Jesus Cristo. E que todos andeis conforme sua divina ordem. Portanto, uma ordem com ordem. Que é a ordem do céu. Que é o grande amor de Deus. O grande amor manso e humilde. Que ama como Jesus amou. Aquele amor que procede do Pai. A qual o Filho revelou aqui, mais uma vez, revelou o amor pávido, o amor sereno, o amor manso, o amor humilde, o amor de sacrifício. Esse é o nosso compassivo modelo de amor. Não é um amor de lamechas. Um amor de que Deus ama tudo. Até o próximo vídeo, até o próximo live, até o próximo direto, farei aqui a minha parte, vocês farão a vossa. Tenham um feliz sábado, uma feliz semana também, um feliz viver santo, na máxima reverência, que seja no lar, ou na igreja, ou na vossa vida pessoal. Seja assim. Não estão contentes? Façam um voto de vosso coração sincero, que eu também o faço aqui neste lado. Façam um voto a Deus de vos relacionardes com a reforma ou com as reformas da saúde e do vestuário como se fosse, como é, uma obra da salvação em Cristo Jesus. Porque esta obra é a obra do Espírito Santo, não é a obra de um ser humano. Tudo isto que eu disse está nos textos bíblicos, está nos Atos dos Apóstolos, está nas cartas. Por isso, os tenho dito com palavras muito simples, muito normais, para um homem que só sabe falar em português e com alguns gestos. Que Deus vos abençoe, que Deus vos dê coragem e bom ânimo. É os meus sinceros desejos. Amém.